Bom dia a todos os membros da comissão, senhora deputada, senhores deputados, estimados convidados para a reunião de hoje. Declaro aberta a presente reunião da Comissão de Saúde. A presente reunião conta com convidados que serão, em seguida, nominados para um importante debate sobre a questão da imunização contra o coronavírus em Santa Catarina, que será tema principal de nossa reunião de hoje. Mas antes disso, seguimos a nossa pauta ordinária, para depois, então, fazermos o anúncio dos nossos convidados e entrarmos nesse debate. Eu coloco em apreciação a ata da reunião anterior, que já foi encaminhada à senhora deputada e aos senhores deputados. Consulto se há alguma retificação na ata da sessão anterior. Não havendo retificação, dou-a por aprovada. Passamos às matérias distribuídas aos relatores. A primeira matéria pautada é de relatoria desse deputado e eu passo, então, a fazer a relatoria do projeto de lei 246/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção da informação do tipo sanguíneo e do fator RH na emissão do documento de identificação dos recém-nascidos a ser expedido por hospitais e maternidades públicas de Santa Catarina. Esta matéria, esse projeto de lei de autoria do deputado Kennedy Nunes, e apresenta, em suma, na sua justificativa, que a informação da própria tipagem sanguínea é um dado médico, muitas vezes desconhecido por muitos anos por várias pessoas adultas. Ressalta-se que as informações básicas da saúde, como, por exemplo, o fator sanguíneo, aparentemente informação simples, muitas vezes é ponto determinante e relevante para a garantia da saúde e minimização dos riscos. Assim como a aprovação do presente projeto de lei, as maternidades, unidades de saúde e hospitais públicos e particulares do país, quando emitirem declaração de nascido vivo para efeito de registro de nascimento perante o cartório de registro civil das pessoas naturais, ficam obrigadas a colocar o tipo sanguíneo e o fator RH do recém-nascido, juntamente com os demais elementos identificadores do nascimento, que já são obrigatórios. Essa matéria foi aprovada por unanimidade na CCJ em 3 de março de 2020. Em seguida, a proposta foi encaminhada à Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, onde também foi aprovada por unanimidade, em 25 de novembro de 2020. Voto. Conhecer nosso tipo sanguíneo pode nos salvar e salvar vidas. A informação sobre o tipo de sangue pode ser vital, como em casos de acidentes mais graves, com perda significativa do sangue. Nessas situações emergenciais, nem sempre há tempo de enviar uma proposta de sangue para laboratório para descobrir seu tipo e fator RH. Por esse motivo, ter essas informações disponíveis desde o nascimento pode agilizar o atendimento e salvar a vida das pessoas. Portanto, na condição de relator nesta comissão, considerando os estudos realizados, voto pela aprovação do projeto de lei 246/2019, dando continuidade ao processo legislativo dentro dos trâmites regimentais. Está em discussão o parecer que apresentei ao projeto de lei 246/2019. Não havendo manifestação, coloco em votação. A senhora deputada, se estiver de acordo e os senhores deputados estiverem de acordo, permaneçam sem manifestação, caso contrário, façam manifestação. Ok? Aprovado por unanimidade o parecer. Seguindo a nossa pauta, deputada Ada de Luca, Vossa Excelência tem um projeto de lei para relatar. Pergunto se está em condições de relatar. Sim, senhor presidente. Pois não, pode fazer. Parecer ao projeto de lei 0494
2 de 2019, assegura aos portadores de diabetes o direito ao atendimento preferencial prioritário na realização de exames em jejum em laboratórios, clínicas, hospitais da rede pública e da rede privada, no âmbito do Estado de Santa Catarina. O autor é o deputado Marcos Machado e a relatora a deputada Ada de Luca. Trata-se de proposta legislativa de autoria do deputado Márcio Machado, que pretende assegurar aos portadores de diabetes o direito ao atendimento preferencial prioritário na realização de exames em jejum em laboratórios, clínicas, hospitais da rede pública, privada, no âmbito do Estado de Santa Catarina. O projeto de lei supracitado objetiva reduzir o tempo de espera dos pacientes diabéticos, evitando, assim, a ocorrência de outras consequências danosas, como a hipoglicemia, fraqueza, tontura, dentre outras, decorrentes do jejum prolongado que, devido à doença, acometem essas pessoas, e no qual eu me incluo. A matéria foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, diligenciada à Secretaria de Estado de Saúde, que se manifestou como favorável a este pleito, sendo, portanto, aprovada por unanimidade. Posteriormente, o projeto de lei em tela foi encaminhado à Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia, na qual também foi aprovada por unanimidade. Meu voto. Da análise cabível no âmbito dessa comissão, nós temos do inciso 3º do artigo 144 do regimento interno desse poder. Observa-se que a matéria é oportuna, é conveniente ao interesse de toda a população, existindo, portanto, o ápice à sua aprovação. Ademais, a Comissão de Saúde, de acordo com o que estabelece o artigo 79 do Regimento Interno da LESC, possui a incumbência de exercer a função legislativa e fiscalizadora sobre determinados campos temáticos ou área de atividade, atendendo-se para o assunto relativo à saúde e à política de saúde, os quais aqui estão expostos nos incisos 1 e 3 do aludido artigo. Ante o exposto, voto pela aprovação do projeto de lei 0494.2/19 de 2019, do ano de 2019, no âmbito desta comissão. Sala da comissão, relatoria, deputada Ada Faraco de Luca. Quando deputada Ada, está em discussão o parecer ao PL 0494/2019, exarado pela relatora, deputada Ada de Luca. Não havendo manifestações, coloco em votação. Senhores deputados que aprovam, a senhora deputada que aprovar, por gentileza, permaneçam sem manifestação. Aprovado o parecer ao PL relatado pela deputada Ada de Luca. Extra pauta, eu consulto o deputado Vicente Caro Preso, Vossa Excelência, relator do PL 519, se Vossa Excelência está em condição de relatar. O PL 519, ele, de autoria do deputado Kennedy Nunes, institui o Programa Estadual de Cuidados para a Pessoa com Fibromialgia no estado de Santa Catarina. Deputado Vicente Caro Preso, está em condições? Sim, presidente. Sim, deputado. Consulto os senhores deputados, senhora deputada, se não há impedimento de incluirmos na pauta esse projeto. Não havendo, fica incluído. Deputado Vicente Caro Preso, com a palavra. Parecer ao projeto de lei 519.5/2019, institui o Programa Estadual de Cuidados para as pessoas com fibromialgia no estado de Santa Catarina e adota outras providências. Autor, o deputado Kennedy Nunes. O relatório. Cuida-se de proposta legislativa de autoria do deputado Kennedy Nunes, no qual ele pretende instituir o Programa Estadual de Cuidados para pessoas com fibromialgia no estado de Santa Catarina, adotando outras providências. A justificativa da presente proposição consta nas folhas 3 e 4. A matéria foi lida no expediente na sessão plenária no dia 18 de dezembro de 19
e, posteriormente, encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, aprovando o pedido de diligência para a Secretaria de Saúde e ao Conselho Estadual de Saúde. Após os pareceres anexados, respondendo o pedido de diligência às folhas 20 a 30, o presente projeto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça por unanimidade. Na sequência, o projeto de lei em tela aportou nessa Comissão de Saúde, na qual fui relator na forma regimental. O voto. No entanto, antes de emitir parecer conclusivo no âmbito dessa comissão, entendo relevante oportunizar o pronunciamento da Sociedade Catarinense de Reumatologia, pois o tema é complexo e ainda por terem outras patologias que também são prioritárias. Assim sendo, nos termos do artigo 71, inciso 14 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, solicito, após deferimento dos membros desse colegiado, diligência à Sociedade Catarinense de Reumatologia. Eu vou explicar. Essa doença é uma doença de difícil diagnóstico, de alta prevalência entre mulheres e que muitas vezes provoca uma série de queixas, mas que não são detectadas por nenhum tipo de exame. Então, o autor ele solicita, dentro desse projeto de lei, que seja dado um tratamento prioritário, com indicações em todos os ambulatórios estaduais e particulares, que pessoas com fibromialgia tenham preferência no atendimento. Portanto, eu apelei à Sociedade Catarinense de Reumatologia, pois é a reumatologia a que mais estuda essa situação, e também tendo em vista que os pareceres da Secretaria de Saúde contrário e da Comissão Estadual de Saúde favoráveis foram conflitantes. Portanto, eu estou pedindo, solicitando uma visão de quem vive o dia a dia da reumatologia, atendendo essas pessoas, para, então, enrobustecer o meu parecer. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Cabo Preso. Vossa Excelência solicita, então, diligência. Coloco em votação o relatório, a sua solicitação de diligência. Não havendo manifestações em votação, senhores deputados, senhora deputada, se aprovarem, permaneçam como se encontram. Está aprovado, então, a diligência nos termos do relatório apresentado do deputado Vicente Cabo Preso. Teríamos ainda... Obrigado. Obrigado. Teremos ainda extra pauta o PL 78, deputado Cobalcini, nesse momento ainda não se encontra na reunião. Nós vamos, por hora, então, não incluí-lo na pauta. Se for o caso, antes do final da reunião, podemos incluí-lo ou faremos em próximas reuniões. Senhores deputados, senhora deputada, nós temos para a pauta também de hoje um importantíssimo debate sobre a questão da Covid, vacinas e logísticas de imunização em Santa Catarina. A responsabilidade de vacinar a população para se atingir a imunização contra o coronavírus no território catarinense. Nesse momento em que o mundo inteiro discute a questão das vacinas, desde o início da pandemia, na verdade, se discute, mas agora chegando em fases... Eu só vou pedir, por gentileza, as pessoas que... Tem uma pessoa falando aí, pudesse fechar o microfone, por gentileza. Muito obrigado. Nesse momento, há uma expectativa do mundo inteiro acerca da vacinação, da imunização, especialmente agora que o vírus continua se alastrando aí de forma assustadora. O Brasil não pode ficar atrás disso e Santa Catarina também não pode ficar atrás desta busca, né, pela imunização da sua população. Por isso, nós temos presente aqui o presidente da Federação Catarinense dos Municípios, Paulo Roberto Vaz, a quem nós cumprimentamos, juntamente com o diretor executivo da FECAM, Dionei Walter da Silva. Também vemos o ex-deputado Jailson Lima, também que é médico, participando aí com a equipe da FECAM, quem cumprimentamos. O secretário, doutor André Mota Ribeiro, sempre presente em nossas reuniões. Secretário, mais uma vez,
agradecemos a sua presença em nossa reunião. A superintendente da Vigilância Sanitária, Raquel Bittencourt, também mais uma vez presente, e também presente os presidentes do Conselho do COSEMS, Alexandre Fagundes, presidente do Conselho Estadual de Saúde, Jorge Cobra, e a Procuradoria-Geral de Justiça presente também, representada neste ato pelo Dr. Douglas Roberto Martins. Eu vou, em seguida, então, começar a ouvir, como são diversos convidados, vamos pedir para que as manifestações sejam limitadas aí de 5 a 10 minutos no máximo. Eu gostaria de ouvir, até porque a FECAM, doutor André, a FECAM tem feito todo um debate também sobre o âmbito dos municípios. Eu gostaria de passar inicialmente a palavra para a FECAM, para que fizesse as suas colocações, suas manifestações. Depois, em seguida, então, nós vamos ouvir também a Secretaria de Estado da Saúde e vamos seguindo aqui os nossos convidados. Presidente da FECAM, Paulo Roberto Vaz, conhecido como Paulinho, passo a palavra para que Vossa Excelência possa conduzir aí em nome da FECAM e passar também, se houver outros que falarão em nome da FECAM, poderão já fazê-lo na sequência. Com a palavra. Apenas o seu microfone não está acionado. Ok. Vamos ouvir, então, o Paulo Roberto Vaz, presidente da FECAM, está acionando a sua câmara. Presidente da FECAM, precisa acionar a câmara, que estava acionada, agora não está mais. Isso, agora sim. Pois não, Paulo? Estão me vendo e estão me ouvindo? Estamos lhe vendo e lhe ouvindo também. Então tá bom. Então, bom dia a todos, né, deputado? Uma grande satisfação de poder estar falando em nome da FECAM, num debate tão seleto aí com deputados, né, com representantes da Secretaria de Saúde do Estado e também com os órgãos de regulação, né, que são importantes nesse momento. Então, de uma forma bem rápida, também eu vou respeitar o tempo que foi dado aí também de 5 a 10 minutos, e eu vou procurar dar uma introdução aí de uns 2, 3 minutinhos, e depois eu vou passar a palavra para o Dionei e para o Jailson, que estão conduzindo também o debate técnico junto ao laboratório e ao Instituto Butantan, né, sobre o protocolo que a gente vai estar assinando aí no próximo dia 10, às 14 horas, em São Paulo, e a gente já aproveita e faz a extensão desse convite, né. Eu já fiz pessoalmente para o deputado Sareta e também para o deputado Caro Preso, mas se alguém quiser acompanhar da Assembleia Legislativa também, fica o convite aí para a próxima dia 10 de dezembro, quinta-feira que vem, às 14 horas. Então, a gente iniciou esse debate aí já umas 3, 4 semanas atrás, justamente entendendo que, e respeitando também o governo do Estado, através da sua secretaria, através do André, mas entendendo que era importante a gente estar debatendo um plano de imunização para a nossa comunidade. A gente sabe que tem o plano pensado a nível nacional, né, pelo governo federal, através da vacina de Oxford, né, da vacina AstraZeneca, mas que o laboratório do Butantan estava trabalhando com essa vacina da Coronavac, que tem uma eficácia comprovada em 97% e é uma das mais avançadas. Pensando nisso também, e quero registrar que na próxima sexta-feira a gente vai estar reunido com os consórcios da região metropolitana de Porto Alegre, também querendo conhecer essa experiência da FECAM com o Instituto Butantan, e até hoje eu estava ouvindo a CNN e falando dessa iniciativa da FECAM, né, do protagonismo, e dizendo, né, que o Plano Nacional do Governo Federal se restringiu apenas a uma vacina, né, e que deveria de trabalhar com um leque maior de vacinas para estar sendo ofertada para toda a nossa comunidade. Então, a gente pensou nesse sentido, em fazer esse debate, e aí, claro que a gente vai entrar depois num debate de governo do Estado vir para dentro, né, para poder estar ofertando isso para o nosso cidadão. Logicamente que essa vacina precisa ser aprovada e regulamentada pela Anvisa, mas que, acima de tudo, precisa acabar, né, o debate ideológico. A gente está acompanhando também que a Rússia começou a vacinar os seus cidadãos, os Estados Unidos também, a Alemanha também está iniciando, e o Brasil, aí, a previsão é de iniciar aí no primeiro trimestre, mas que não vai ter vacina para todo mundo no primeiro momento.
né? E o Plano Nacional deixou bem claro ontem que o primeiro momento vai ser os profissionais da área da saúde e idosos com mais de 75 anos e que estão em asilos, né? Então, a gente está trabalhando com essa lógica aí também. Ontem também ouvi que a questão da preocupação com as seringas também, né? O governo federal está trabalhando numa lógica de aumentar a oferta de vacina, de seringas também, porque vai ocorrer, inclusive, a falta de vacinas de seringas aí nos próximos meses no mercado de medicinal, né? Então, a ideia da FECAM é isso, é somar esforços, de forma alguma querer passar por cima da Secretaria de Saúde do Estado, mas sim puxar esse debate, que eu acho que já valeu a pena, porque hoje a gente vê os deputados também junto desse debate e também a Secretaria de Saúde do Estado. Então, eu vou passar a palavra aí para o Dionei e para o Jailson, para eles estarem concluindo aí o raciocínio técnico do objetivo e desse protocolo de intenções da FECAM com o Instituto Butantan. Então, eu só agradecer, Paulo, e o Sareta aí pela oportunidade da FECAM estar participando, né? Cumprimentar os colegas deputados. Eu vi agora o doutor Caro Presa, né? Tudo bem? A deputada Ada também. Doutor Douglas, né? Que a gente participa sempre do CORES e de outros GPs. Jorge, a doutora Raquel, sempre competente aí na área da autoridade sanitária, e o secretário André. O deputado Mussolini também havia presente. Só dizer que o Jailson está coordenando, então, essa ação junto ao Butantan, e ele vai falar, então, mais especificamente dessa vacina, dessa proposta aí que foi trazida para a FECAM. Obrigado. Antes de mais nada, bom dia a todos. Quero cumprimentar a Ada, que é sempre uma das deputadas mais elegantes da Assembleia, né, Adinha? Prazer revê-la, querida. Cumprimentar o Caro Preso, eu quero dizer, Sareta, que eu sou reumatologista também, além de ser especialista em saúde pública, tá? E vendo o projeto de fibromialgia, a relação de pacientes, para cada 9 mulheres, um homem tem fibromialgia. É uma doença que muitas vezes é tratado no meio clínico como algo psiquiátrico, algum distúrbio, e não tem absolutamente, ela é uma patologia endormonal que produz dor miofacial na maioria das vezes. E que grande parte das mulheres, quando vão para a Previdência Social, acabam sendo mandadas de volta para o trabalho, e muitas delas não têm a menor condição aí, né? A Raquel, que fazia tempo que eu não via, né, Raquel? E quero dizer também que, quando eu me formei em reumatologia, eu quase fui para Jaraguá. Eu fui parar no consultório do Caro Preso, né, Caro Preso? Mas o destino me levou para Rio do Sul. Cumprimentar o Paulinho, nosso prefeito, e o secretário André. A partir do momento que fui solicitado pelo presidente da FECAM em construir um movimento, isso deu-se em decorrência também da instabilidade de troca de governador, e agora voltou o Moisés. Eu acho que quero comentar a Assembleia, porque foi uma medida muito sábia, no meu entendimento, né? E essa constituição da relação com o Butantan, primeiro eu quero dizer o seguinte: se é do Butantan, eu acredito, venha o que vier de lá. O Butantan produz 75% das vacinas da América Latina hoje. É o maior instituto, tem a maior fábrica de vacinas da América Latina, que é a influenza. 80 milhões de doses ano é a média. O ano passado, para quem foi prefeito, sabe que as vacinas vieram a conta-gotas. E todas as vacinas estavam produzidas no Butantan, e o Ministério da Saúde teve dificuldades de fazer um encaminhamento de distribuição, isso para os municípios, o que remeteu a serviços e resserviços da Secretaria de Saúde com custo municipal. O Butantan está formalizando uma fábrica para 100 milhões de doses anuais. Eu confesso que fazia 15 anos que eu tinha ido no Butantan e fiquei surpreso com toda a inovação, toda a reforma, toda a ampliação que está sendo feita. E ouso dizer que não há ninguém na Anvisa com a menor capacidade de se comparar com cientista de menor conteúdo de conhecimento do Butantan. É uma instituição com 2.500 funcionários e 600 cientistas. Então, eu que sou médico, sou especialista em saúde pública, na conversa que tivemos lá, fui visitar as fábricas, e nós produzimos
um encaminhamento de um protocolo de intenções, é um acordo entre os municípios de Santa Catarina e, logicamente, cabe aos municípios protagonizar um movimento nacional de desideologizar vacina, independente de onde venha. Se o Caro Preso se lembrar, ele era deputado federal e foi um dos melhores deputados federais de Santa Catarina. No governo Fernando Henrique, o José Serra era ministro. E nós tivemos uma epidemia de meningite no Brasil inteiro. As vacinas vieram de Cuba. Ninguém perguntou de onde vieram as vacinas. Porque Cuba foi um dos primeiros países a produzir vacina para meningite. É um país pobre. E o José Serra não teve o menor problema em proteger a vida. Nós temos que ter claro que entre a economia e a saúde, eu fico com a saúde e a vida porque ela é que gera a economia. E o Estado de São Paulo, no centro de... quando nós visitamos também, aqui quero cumprimentar e saudar e reconhecer o papel do Vinícius Lumetz, nosso sempre ministro, né? Que hoje é secretário do Dória, que está intermediando todo esse procedimento. Tranquilamente que São Paulo já está com toda a logística montada para vacinar. O governo Dória já fez um acordo de aquisição de 46 milhões de doses. No nosso protocolo que a gente vai estar assinando é no sentido de viabilizar os municípios e, logicamente, tem que ser comprado, o Estado de São Paulo não pode doar, até o Ministério da Saúde decidir o que vai fazer. Porque eu, como um técnico especialista em saúde pública, também em saúde ocupacional, conhecendo as relações dentro de fábricas, eu fui perito judicial da Justiça do Trabalho há 18 anos, a gente tem que ter claro que o Ministério da Saúde ainda não tem um plano de imunização. Eles têm um plano de imunização convencional. Em relação ao coronavírus, não. Eu acompanhei essa semana uma live que teve do Ministério da Saúde e confesso que fiquei surpreso com o nível de maturidade nas informações e quero dizer a todos vocês que a situação vai se agravar e muito, não é pouco. Vocês terão a oportunidade de ver isso lá dentro do Butantan, com todos os estudos que tem de acompanhamento do coronavírus no estado de São Paulo. Ali, efetivamente, a gente percebe ver um BI de acompanhamento e cruzamento de relações econômicas, a questão da saúde, contingente de internações e acompanhamento e monitoramento de contaminados para saber procedimentos efetivos para serem executados. Então, na sequência, a gente vai ser recebido depois da visita no Butantan, e vai ser um evento de aproximadamente 1h30, 2, com falação do presidente Paulinho, do presidente do Butantan, o Vinícius. A FECAM vai estar organizando uma videoconferência principalmente para os prefeitos eleitos, porque tem 65% dos prefeitos que estarão assumindo prefeituras uma banana para descascar sem saber o que vai fazer. E, às vezes, a gente sabe, né, secretário de Saúde, que o Estado dá conta de todo o recado é difícil. A capilaridade do dia a dia dos prefeitos, eu fui prefeito de Rio do Sul, a FECAM tem muito mais capilaridade no sentido de construir essa relação. Então, após o Butantan, nós estaremos indo ao Palácio do Governo, onde está o Centro de Controle, o QG de Informações, que protagoniza toda a comunicação do Estado de São Paulo e principalmente também para o setor empresarial para saber medidas efetivas que devem ser tomadas no combate ao coronavírus e principalmente a gente tem que ser, eu sou um cidadão que sigo a ciência. Eu tenho clareza, está comprovado mundialmente, cloroquina e hidroxicloroquina está produzindo uma série de patologias, porque eu sou reumatologista e eu prescrevo esse medicamento. Eu prescrevo esse medicamento para paciente lúpico, para artrite reumatoide. Então, é um medicamento que eu manuseio ele no meu dia a dia. Eu nunca parei de fazer meu consultório de reumatologia em Rio do Sul. Continuo fazendo. Então, para quem conhece o procedimento, por mais que tenha hoje 10 mil profissionais no Brasil que falam de um tratamento precoce, a gente está vendo uma série de pacientes sendo intoxicados, usando ao mesmo tempo azitromicina, ivermectina, hidroxicloroquina
Muitos médicos prescrevendo prednisona, que não é o corticoide adequado, a gente usa ou prednisolona ou dexametasona se o paciente tiver clínica. E a gente vê que tem protocolos da Unimed que o paciente apresenta a guia, estou contaminado, o exame, e já sai com a receita pronta. É um kit que se olha no exame, não se olha no paciente, infelizmente. Então, isso é um pouco da abordagem do que vai acontecer em São Paulo. O presidente Paulinho, aí, o cumprimento pela iniciativa, e isso demonstra preocupações com os municípios. A gente sabe o tamanho dos municípios e a característica de cada um. A gente esteve na Assembleia também como deputado estadual. E a gente sabe que os secretários novos, pelo menos de 65% dos municípios, vão seguir apenas as orientações que estão vendo. Então, eu não tenho o menor ímpeto em afirmar o governo federal não tem um plano nacional de vacina para coronavírus. Até o presente momento, a vacina Coronavac é a vacina mais eficiente produzida e, segundo, não é somente pelo nível de eficiência, é pela característica de manipulação e o nível da temperatura em que tem que ser mantido. E terceiro, porque vai ser a primeira vacina aprovada pela Anvisa, queiram eles ou não. Porque eu acho que aí a Federação Catarinense, nesse protagonismo, vai criar um movimento nacional de prefeitos que tem que vir para o Brasil todas as vacinas possíveis. Ainda está com 10 vacinas em estudos na segunda fase. Cuba tem 2. A Finlândia tem uma vacina. Logo, logo teremos um volume de vacinas. Porém, quantas delas chegarão aqui? Eu ouvi a semana passada uma manifestação de alguém do Ministério que estavam protagonizando a compra de 300 milhões de seringas, tendo em vista que as vacinas seriam de responsabilidade do Estado e município. Foi bem assim. Vocês sabem quanto tempo leva para o Brasil produzir 300 milhões de seringas? De 6 a 8 meses para a indústria brasileira. Significa que a seringa vai ser tipo máscara. Do dia para a noite, em vez de 10 centavos, vai passar para 5, 6, 7. Então, o objetivo da FECAM, aqui, através do nosso presidente, o Paulinho, de toda a diretoria, que está acompanhando o processo, vai estar em São Paulo, é de ser um protagonista que se associa às boas ações e práticas de se fazer andar o mais rápido possível todas as vacinas que estiverem no mercado. A da Pfizer é a vacina que não tem a menor condição de trazer para o Brasil. Essa, além de ser a mais cara, é extremamente inviável pelo nível que você tem para manter a nível de temperatura de no mínimo 70 graus negativos. Nenhuma cidade do país tem essa condição, nenhuma. A Alemanha vai usar essa porque ela tem a parceria com a Pfizer. Só para vocês terem uma noção, a Alemanha cadastrou todos os profissionais que sabem aplicar vacina. Veterinários, farmacêuticos, todo mundo. Já fez o seu papel de caminhões freezer, rodando a Alemanha inteira para saber em quanto tempo vai vacinar a população da Alemanha. Isso é um plano estratégico de vacinação. Estou falando do país desenvolvido. E fizeram isso sem ter vacina ainda, mas já estão prontos. E aqui ainda estamos discutindo o que a Anvisa vai aprovar. Quando vai aprovar? Como vai aprovar? A gente que é profissional de saúde, principalmente quem é parlamentar, não pode mais permitir essa insanidade de uma discussão ideológica de uma vacina. Por isso, estamos aqui para contribuir. E desejo ao secretário aí com o novo governo, vou chamar novo governo, né, secretário? Continuo trabalhando pelas boas ações no Estado catarinense. E foi um prazer ver esses colegas todos, deputados aí, o Ismael sempre com essa serenidade. O Caro Preso continua com os mesmos cabelos, né, Vicente? Um abraço. Obrigado, ex-deputado Jailson, doutor Jailson. Obrigado, Dionei. Obrigado, presidente da FECAM, Paulinho Vaz. Eu passo a palavra agora ao doutor André Mota Ribeiro, para Vossa Excelência fazer as manifestações em nome do Estado e também, se for o caso, de complemento aí da sua equipe, o senhor já pode ir passando também para quem de direito. Doutor André.
Senhores, muito bom dia. Deputado Neudi Sareta, em seu nome eu cumprimento todos os deputados aqui presentes. Presidente Paulinho, cumprimentando também a equipe da FECAM, doutor Douglas e os outros aqui presentes. Primeiro, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos todos juntos nesse grupo seleto para uma discussão de um tema tão importante. Mas eu preciso também agradecer a vontade da FECAM de ajudar neste processo de enfrentamento Covid, da vacinação, que apesar de não ser o movimento mais importante neste momento, nós temos um vírus que está com uma velocidade de transmissibilidade absurda no nosso estado e ainda carecendo de ações mais específicas para justamente diminuir a transmissibilidade desse vírus. E eu falo isso porque também é atribuição de municípios e como é do estado que se tomem atitudes para esse tipo de enfrentamento. O COIS está completando hoje 265 dias, que é o Centro de Operações de Emergência, e desde o início com representatividade da FECAM. E quando eu escuto que São Paulo está organizado para enfrentamento do plano ou da vacinação 2021, me chama muito a atenção que, apesar da representatividade da FECAM dentro do COIS, há um certo desconhecimento de todo o planejamento da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, que já está muito avançada nessa questão de organização das ações. Aí eu falo na campanha de vacinação de 2021, que é uma campanha com calendário já muito claro e conhecido de todos e que vai ser sobreposta pelas vacinas ou a vacina do coronavírus. Então, nós já estamos, sim, com ato de aquisição há semanas de agulhas e seringas, quantitativo bastante interessante. Já estamos mapeando no estado inteiro, em parceria com os municípios, as salas de vacinação e treinamento das equipes. Já discutimos, inclusive, a adequação da rede de frios, e muito do que foi dito pelo representante da FECAM é verdade. Nós não temos logística nos países tropicais para algumas vacinas que estão sendo propostas. Já avançamos em várias discussões na questão de organização, então, da logística de vacinação. Infelizmente, nós não temos ainda a definição de qual ou quais vacinas queremos aplicar na nossa população. Lembrando que o Programa Nacional de Imunização, que até então vem sendo aplicado no país inteiro, ele faz sentido porque ele traz para o país todo o mesmo tipo de produto, então o mesmo tipo de resultado. É muito complicado se imaginar que vacinas pontuais em grupos de municípios ou estado tenham a eficácia que nós gostaríamos que tivesse. O estado tem recurso já separado, disponibilizado para aquisições, se houver essa dificuldade do Ministério da Saúde em adquirir vacinas. Mas nós precisamos entender qual ou quais vacinas iremos utilizar no nosso território. A Raquel vai falar a respeito disso, porque nós temos várias vacinas que estão sendo, inclusive, aplicadas em cidadãos brasileiros e catarinenses, para que se tenha um entendimento do que nós vamos trazer para mais essa ação de proteção da sociedade. O estado de Santa Catarina, da fronteira para fora, ele é apontado como um dos estados mais bem preparados e mais estruturados no enfrentamento Covid. Inclusive, nós temos, sim, então, toda a campanha de vacinação estruturada para o ano que vem. Eu só lamento que nós tenhamos, então, trazido por duas frentes essa discussão. Quando se aproxima de São Paulo, antes de se aproximar do estado de Santa Catarina para essa discussão, isso causa uma certa dualidade da condução de processo, e condução de processo é atribuição do estado de Santa Catarina, obviamente com parceria dos municípios. Nós não teríamos esse sucesso que temos hoje no enfrentamento Covid se não fosse justamente a parceria com os municípios, as secretarias municipais de saúde, essa capilaridade que nós temos no estado. Mas nós precisamos entender que há planejamento do estado de Santa Catarina e nós devemos trabalhar em conjunto, inclusive com a Comissão de Saúde da Leste, que tem um papel fundamental. Então, não há de se imaginar que não há planejamento no estado, ele é robusto
e nós precisamos entender qual ou quais vacinas iremos aplicar à nossa população. E para isso que nós estamos aqui para discutir. Eu gostaria que a Raquel fizesse comentários técnicos a respeito e que corroborasse, inclusive, esse plano de vacinação de 2021 já estabelecido pelo Estado de Santa Catarina. Muito obrigado, senhores. Ok, Raquel, pode fazer uso da palavra. Ok. Então, novamente, bom dia, senhores deputados, promotor, secretário, FECAM, o presidente do Conselho de Saúde. Nós já temos pronto e já iniciando os orçamentos para startar aí os processos de aquisição, de atualização do que eu vou chamar aqui dos nossos centros de distribuição de vacinas, tanto no nível central quanto nas regionais. Ao todo, incluindo o Centro de Aplicação de Imunobiológicos Especiais, que fica em Florianópolis, nós temos, então, 18 centros. São 17, um em cada regional, Florianópolis com o nível central e mais o CRI, então, 19. Estamos estudando ter mais um CRI no oeste e um na região de Joinville, isso também já é estruturado. Mas isso não é condição básica para a vacinação Covid. Já levantamos a necessidade da aquisição de câmaras refrigeradas, que são as ditas câmaras frias, de equipamentos de ar-condicionado que as câmaras frias precisam, computadores e geradores. Tudo isso num custo estimado de aproximadamente R$2 milhões. Então, nós estamos em fase agora de conclusão de levantamento de orçamento para iniciar os processos de aquisição. Plano de capacitação de vacinadores, ontem nós discutimos que a capacitação do Estado de Santa Catarina é um curso básico de 40 horas, que inclui cuidados em monitoramento de eventos adversos, cuidados com a conservação, mas diante da dimensão que vai ter esta vacinação, nós decidimos exatamente aproveitar todos os profissionais da saúde que sabem trabalhar com injetáveis e não fazer este curso especificamente. Daríamos uma orientação sobre conservação e aplicação da vacina do Covid, aquela que for escolhida ali pelo Programa Nacional, e também já uma busca de parceria com o Corém e o Conselho Regional de Farmácia, para que a gente tenha aí uma listagem de profissionais também voluntários que possam dobrar essa capacidade de vacinação. Então, com isso, a gente abrevia bastante a capacitação da força-tarefa. Nós temos também um levantamento que o Ministério da Saúde me passou semana passada, de um censo recente que eles fizeram, que ao todo, em Santa Catarina, nos municípios, nós temos 3.153 salas de vacinas. Então, como é que funciona? As vacinas chegam aqui no nível central, imediatamente elas são distribuídas para esses centros regionais de distribuição e dali para os municípios. Nós conversamos da eventualidade de alguma vacina que exigisse temperatura muito baixa de congelamento chegar e vimos que chegamos a cogitar, inclusive até de fazer ata de preço para gelo seco, mas não será a opção. A própria Organização Pan-Americana de Saúde reconhece que a América Central, América do Sul, os países africanos não têm condições de trabalhar com vacinas a baixíssimas temperaturas. Então, as vacinas que chegarão ao mercado, elas vão ter que ter, além da característica da efetividade, preço acessível, temperatura de conservação compatível com que a rede de frios hoje já trabalha com vacinas do calendário nacional e do calendário internacional de vacina, e que vai facilitar toda essa logística de distribuição. O plano que o Ministério apresentou é um plano preliminar, ele não é o plano definitivo, ele vai ser definitivo no momento em que as primeiras vacinas com estas características de efetividade, conservação, facilidade de logística de distribuição chegarem ao mercado, então se define. Mas os grupos prioritários, eles começariam com pessoas a partir de 75 anos, ou pessoas com 60 anos ou mais que vivem em instituições psiquiátricas ou de longa permanência, porque são instituições onde há facilidade aí de transmissão. E a população indígena, então, um foco em populações muito vulneráveis.
bastante similar aí com a estratégia da influenza. Numa segunda etapa, vacinariam pessoas de 60 a 74 anos. Na terceira, imunização de pessoas com comorbidade, que têm mais chance aí de agravamento da sua saúde caso contraia a Covid. Pessoas portadoras aí de doenças crônicas. A quarta e última fase abrangeria professores, forças de segurança, salvamento, funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade. Na primeira fase, eu esqueci de falar, obviamente, os profissionais de saúde serão alvo da primeira fase da vacinação. Nesses 4 momentos, se estima vacinar em torno de 110 milhões de pessoas. Provavelmente, as vacinas que chegarão ao mercado serão com 2 doses, né? Tudo isso pode sofrer alteração, dependendo de acordos internacionais que o Brasil faça para aquisição, da capacidade do que for registrado na Anvisa com mais agilidade, e não está sendo descartada nenhuma vacina sendo descartada. O programa também já coloca aqui o planejamento de aquisição de mais agulhas e seringas, é um movimento que já vem acontecendo com regularidade. O Ministério provê isso aos estados, mas nós também compramos, nós temos aí um processo de compra já em vias de finalização, com mais de 11 milhões de unidades de agulhas e seringas, para suprir não somente a vacinação do Covid, mas as outras vacinas do calendário. A questão da disponibilidade da vacina no mercado e o plano de vacinação também prevê o acompanhamento epidemiológico das vacinas, porque uma coisa é a testagem durante as fases de pesquisa clínica, a outra tem aquilo que a gente chama de pós-mercado, quando um grande percentual da população com diversos perfis recebe a medicação. Então, a gente vai também está se estruturando, junto com a Agência Nacional de Vigilância, um monitoramento muito forte de eventos adversos pós-mercados. E a gente tem surpresas aí com medicamentos que levam anos de pesquisa e certamente teremos também aí com as vacinas. Nós teremos, está sendo trabalhada também toda a questão do monitoramento e supervisão da vacinação. Nos dias de campanha, nós teremos equipes das regionais de saúde aliadas com os municípios e o nível central, trabalhando neste monitoramento, nos tira-dúvidas, na orientação das vacinações, né? A questão também da logística de distribuição, nós estamos também trabalhando aqui já no Estado, de melhorar a nossa logística, pensando em que, assim, tão logo recebamos as vacinas, a gente faça com que elas cheguem às regionais e aos municípios. Basicamente, o nosso plano é esse, recursos para investir na melhoria das redes de frio das regionais do Estado, nós temos recursos do próprio Ministério que chegou para esta finalidade, como temos recursos aí do Global do Covid. Temos também ofertas aí do setor privado de parceria em adquirir e nos doar câmaras frias. Então, os municípios podem concluir o seu levantamento de necessidades. Nós temos aqui aquela planilha que o Ministério mandou, que tem um levantamento de várias necessidades, e nós podemos incluir nesse conjunto, né, a possibilidade também de receber doações e, enfim, estar com a rede bem preparada. Nós vemos com tranquilidade esse processo de vacinação. Assim, nós nos preparamos bem lá em 2009, 2010, com a vacina para a influenza. Temos uma estrutura muito boa, o Santa Catarina responde muito bem às campanhas de vacinação. Durante agora a pandemia, os municípios também se prepararam muito bem com o agendamento, né, das vacinas do calendário normal de vacinação, mas nos preocupa, né, um trabalho grande de conscientização da população, tanto para a vacinação do calendário normal, né, quanto da vacinação que virá aí da Covid, né? Nós temos muitas abstenções de vacinas, muitas decisões malucas aí de próprios profissionais de saúde que orientam a não vacinar.
nós vamos ter que fazer um trabalho também de grande conscientização da importância que é, né, de termos aí a população imunizada para a Covid e estarmos, então, passando por uma fase de mais tranquilidade de saúde pública. Nós estamos estudando também outras estratégias, né, que estão chegando aí de referências para nós. Tem estudos mostrando que é estratégico vacinar aquela faixa da população que mais transmite e não exatamente adoece com gravidade. Tudo isso nós estamos avaliando. Temos um grupo bem forte, estudando todos os artigos internacionais publicados em busca de informação e atualização. Eu vou sair aqui da visão aqui dos senhores no momento, só para mostrar rapidamente o levantamento feito ontem. Eu só peço, Raquel, para dar uma agilizada para nós podermos... Sim, farei isso, deputado. Nós estamos aqui com essas vacinas em teste no Brasil, que é a vacina da AstraZeneca, a Coronavac pelo Butantan, da Pfizer, da Janssen. Então, todas elas em andamento, em submissão para a Anvisa. A Anvisa fracionou o processo de análise para que, à medida que as etapas vão sendo vencidas, ela vá recebendo a documentação. Com isso, vai agilizar a questão da aprovação. Das vacinas, somente a Coronavac e a AstraZeneca nós temos com transferência de tecnologia para o Brasil, as outras duas não. E estamos, então, acompanhando e monitorando para, em tempo hábil, também podermos ter decisões mais críticas aqui. Mas a decisão da Secretaria é a orientação do PNI, que é o que orienta toda a área de imunização no Brasil. Só finalizando aqui, ontem circulava dizendo que o problema maior da vacina da Pfizer é que quando a gente fala contamina 20. Então, nós vamos ter que ter alguns cuidados com as escolhas aí. Muito obrigada. Obrigado, Raquel. Eu vou intercalando aqui as falas com os nossos convidados e também com os deputados. A deputada Ada pede a palavra. A deputada Ada está inscrita para a gente ir intercalando aqui entre as falas dos convidados e os membros da comissão. Passo a palavra para a deputada Ada de Luca. Bom dia, deputados aqui presentes, autoridades já nominadas, mas eu faço questão também de nominar, né? Que é o doutor André Mota Ribeiro, que é o nosso secretário de saúde, certo? Essa guerreira da saúde, que é a doutora Raquel, né? Conheço há muitos anos, e a luta dela, desde que eu conheço, sei lá eu quantos anos tem, é sempre pela saúde. Presidente do Conselho, né, Alexandre Fagundes, né? O Procurador-Geral do Ministério Público, doutor Douglas, presidente estadual de saúde, o doutor Jorge Passos Correia Cobra, e quero também cumprimentar o doutor Paulo, presidente da Federação Catarinense dos Municípios, e não posso deixar de cumprimentar o meu colega, porque quem for rei não perde majestade, né? Deputado estadual, doutor Jair Lima, que no qual sempre foi um deputado também muito elegante, tá? Bom, nós precisamos colocar, colegas e amigos e companheiros, né? As pessoas em primeiro lugar, independente de qualquer situação, tá? Para nós, mulheres e homens públicos, colocar e conceder essa garantia de acesso aos direitos básicos, de acesso à saúde, é fundamental, senhor secretário, é fundamental, tá? Nós estamos em meio a uma pandemia, não precisa falar, eu já estou repetitiva com essa pandemia, com o coronavírus, porque toda tarde praticamente eu falo sobre isso, né? Como todos sabem, é uma doença e a crise, ela está ampliando, né? Porque está existindo, inclusive, as desigualdades, né? As desigualdades estão existindo. Nós já realizamos uma série de encontros nessa Comissão de Saúde e em outros colegiados, no plenário da Assembleia Legislativa, e chegou o momento de prepararmos ação concretas, tá? Para as primeiras vacinas, para que elas sejam eficazes e seguras contra o coronavírus. Outras vacinas vão surgir milhares de marcas de vacina, até porque faz bem para o comércio, né? O que nós precisamos garantir agora, e isso é fundamental,
é o acesso igualitário para a população que mais precisa da vacina. Esse acesso igualitário é fundamental para disseminarmos esse vírus. Os grandes desafios, e esse não é um grande, é um enorme desafio, exige esforços conjuntos, não é? A sociedade no seu todo, os órgãos do governo, os homens públicos, enfim, toda a sociedade. O Brasil tem uma tradição, é uma tradição até de excelência, tanto na produção quanto na aplicação de vacinas na sua população, não é? Em Santa Catarina, isso também é um exemplo, certo? Então, nós não podemos falhar. Esse conhecimento, essa estratégia, esse sentimento, tudo isso precisa ser colocado a bem do nosso povo, a bem da nossa sociedade, a serviço deles. E para isso é preciso de uma coisinha só. E que até então, vocês sabem que houveram várias falhas, e o deputado Vicente Carro Preso, a gente caminha muito junto quando a gente, no plenário à tarde, aponta essas falhas. E a principal para mim é planejamento. O planejamento que vamos ter para o ano que vem, ele praticamente já tem que estar quase pronto nessa época de agora, né? Olha como foi citado na Alemanha, aí quem é que citou? Alguém citou aí na Alemanha? Eu acho que foi o Jailson, né? Citou o que já está sendo providenciado num país que é desenvolvido, não é verdade? E, então, tá. Para finalizar, nós também não podemos esquecer, secretário, que temos uma queda aí no HIV, na AIDS, nós estamos em dezembro vermelho, não podemos esquecer da AIDS, do HIV. Quanto à fibromialgia que foi falado aí, eu até tenho um reparo por fazer. A fibromialgia, ela ataca, certo? Vamos assim, eu não sou médica, mas eu gosto, eu era para ter feito medicina. Tá? Ela ataca bem 80% a parte feminina, né? Porque eu acho que se fosse 50% de cada sexo, já teria tido uma cura, ou pelo menos um remédio mais potente, né? Por isso, o caminho ainda, na minha ótica, é tão longo, é tão lento, certo? E era essa a minha fala em função, secretário. Conte conosco, parlamentares, conte com essa deputada, né? O nosso promotor de justiça, que também está sempre bem atento, né? Participativo, e que a população, quando precisa, recorre mesmo e tem que recorrer, entendeu? Porque nós não vencemos a guerra, e está muito longe de vencer, nós estamos em batalha, né? E essa batalha está sendo muito penosa, muitas perdas, muitas famílias, né, chorando, muitas mães, muitos pais, muitos irmãos, né, muitos amigos nossos, né? Eu tenho certeza que quase vocês todos também perderam amigos, né? E nós temos que lutar e não podemos parar um dia, um minuto sequer. E dentro das minhas possibilidades, contem sempre comigo. E parabéns a todos que estão nessa luta. Tchau, presidente. Obrigado, deputada Ada. Eu vou pedir, se puder, as manifestações agora ficar entre 3 e 5 minutos. Eu vou, continuando altercalando aqui, eu viria agora o doutor Douglas, da Procuradoria-Geral de Justiça, promotor de justiça, e em seguida o deputado Vicente Carro Preso. Doutor Douglas Roberto Martins, representando o Ministério Público, com a palavra. Bom dia a todos e todas. É um prazer poder participar novamente da reunião da Comissão de Saúde da ALESC, sempre nos prestigiando e nos convidando para acompanhar os debates que são feitos aqui nessa casa, os importantes debates que são promovidos por essa comissão. Então, agradeço novamente o convite ao Ministério Público. Cumprimento a todos os presentes, em nome do deputado Neudi Sareta, o presidente da comissão, e estendo esses cumprimentos aos demais para poder ser breve na minha fala. Essa decisão, esse acompanhamento do Ministério Público, especificamente nessa questão do plano de vacinação, ele é mais como espectador, afinal de contas, como nós defendemos desde o início desse processo, essa precisa ser uma decisão técnica, né? Ela precisa ser uma decisão que passe por uma estratégia clara de saúde.
E aí a importância de que seja também uma estratégia centralizada, uma estratégia coordenada. Me parece que esse é o grande trunfo do nosso Plano Nacional de Imunização, que serve de espelho e modelo para outros países, né? É um desafio enorme você alcançar mais de 200 milhões de pessoas em uma estratégia de saúde pública e de vacinação que tem por mote a saúde coletiva. Não se trata de alcançar individualmente as pessoas, mas de alcançar coletivamente e proteger e criar com isso uma barreira química à transmissão e à propagação desse vírus. Por isso a necessidade de coordenação. E eu compreendo as angústias quando o Ministério da Saúde não assume a frente desse processo. Às vezes tem algumas decisões que não são tão ponderadas, torcendo por vacinas, e me parece que não seja o momento para isso. E com base nesses movimentos, que se busquem alternativas e que os demais entes façam também movimentos descoordenados. Mas me preocupa muito porque essa descoordenação é que pode ser talvez o nosso calcanhar de Aquiles nesse processo. É preciso que haja centralização. E quando não se vê isso do principal ente, me parece que agora começou a se movimentar de forma mais organizada, o Ministério da Saúde divulgou ontem um plano, é importante que essa centralização seja feita, então, pelo Estado, né? Que as instâncias sejam respeitadas. E há esferas e espaços de pactuação para que isso seja discutido quando o ente que deve não puxa essa discussão. E eu digo especificamente a CIT, né, a Comissão Intergestora Tripartite, pensando na União. Porque me parece que aqui no Estado, e eu vou parabenizar o que a SES já vem fazendo, em especial por meio da doutora Raquel, de buscar organizar aquilo que lhe cabe dentro da logística que vai ser necessária para essa imunização aqui no território catarinense. E eu digo isso porque, acompanhando as discussões do COIS, isso já vem sendo levantado há cerca de 4 meses, 4, 5 meses talvez, esse assunto já vem sendo trazido ali como uma preocupação da Secretaria de Saúde, de compra de insumos, de compra de aquisição de ampolas, de seringas, etc., para garantir a logística, que é a principal responsabilidade do Estado nesse processo, né? Então, me parece que é preciso respeitar essas esferas de pactuação. Eu louvo e compreendo a preocupação da FECAM e dos municípios em contribuir com esse processo. Eu acho que é importante que haja essa união de esforços, mas que essa contribuição atenda a um propósito coordenado, a um propósito estratégico, né? Porque me parece que a estratégia é fundamental nesse processo de vacinação. A coordenação, qual vacina vai ser utilizada, qual a estratégia, qual é a população prioritária. Me parece que existem vários caminhos. Eu li um artigo há poucos dias que sugeria a estratégia de vacinação iniciando por pessoas que tenham maior exposição ao vírus, estejam mais suscetíveis a contrair a doença. É uma estratégia, assim como a estratégia de vacinar grupos prioritários aí, que sejam os grupos de risco para essa doença. Enfim, são estratégias, é possível pensar em diversas. O importante é que haja coordenação e não se adote cada ente uma estratégia diferente. E o segundo ponto que eu gostaria de destacar é a importância que não se trate a vacina como mais uma bala de prata, digamos assim, né? Porque nós vimos isso com alguns tratamentos medicamentosos, enfim, e o efeito que isso causa na percepção da população a respeito da necessidade das medidas. Nós estamos vivendo um momento bastante delicado aqui no Estado, com o sistema hospitalar praticamente entrando em colapso, uma taxa de transmissão extremamente alta. Ontem nós tínhamos 32 mil casos ativos, até o mês de agosto nosso pico foi 13 mil casos ativos, então o momento hoje de transmissão talvez seja o pior que nós já vivenciamos, e a perspectiva da vacina não pode trazer uma segurança a ponto de relaxarmos esses cuidados. Eu vi uma analogia do então secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, que me cativou, porque eu sou corredor, eu pratico esse esporte, e ele também, e ele fez uma analogia de que esse enfrentamento de uma pandemia, ele é uma maratona, ele não é uma corrida de curto tiro. E uma maratona, você tem que planejar ela para correr, porque são 42.195 metros. Se você sai correndo com muita força, com muita velocidade, você vai cansar e vai acabar quebrando e desistindo da maratona na metade. E aí tudo aquilo que você correu vai por água abaixo. Não adianta agora, com a perspectiva de que nós estamos chegando no final dessa maratona, com a possibilidade dessas vacinas chegando
a médio prazo, digamos assim, porque não acredito que seja a curto prazo ainda, mas a médio prazo, nós não podemos agora relaxar nessas medidas de cuidado quando é o momento de ampliar essas medidas, de ampliar as restrições, ampliar os cuidados individuais, diminuir circulação, sob pena de tudo aquilo que foi feito até agora acabar sendo perdido, né? Isso eu digo isso e destaco em relação aos cuidados individuais, que a população precisa compreender isso. Não é porque a vacina está mais próxima e a gente consegue ver talvez um final para esse processo que se pode relaxar, né? Então, só destacar isso e exaltar mais uma vez a necessidade de se manter os cuidados, de as pessoas compreenderem esse momento e a dificuldade do momento e recrudescer isso, em especial renovar o fôlego, justamente pensando que pode ser por mais um curto período de tempo e agora a gente já consegue visualizar o final disso, né? E o Ministério Público, então, reforça a parceria e a sua disponibilidade para diálogo e para acompanhar esse processo e parabeniza mais uma vez pela iniciativa e pelo trabalho de todos aqui nessa reunião. Obrigado, Dr. Douglas. De fato, muito bem lembrado essa questão do momento que vivemos e também de não apostarmos em uma única bala de prata. Nós estamos no meio de uma pandemia, precisamos trabalhar com todas as hipóteses e perspectivas e os esforços têm que ser conjunto de todas as esferas. Doutor Vicente Caro Preso, deputado, vice-presidente dessa comissão, com a palavra. Queria saudar a todos, presidente, secretário de Saúde, o doutor Douglas, os deputados, os amigos da FECAM, o Jailson e o Dionei, enfim, a todos que estão se fazendo presente, a minha grande amiga Raquel. Eu tenho visto que a nossa comissão ela tem sido um fórum de debates contemporâneo, ou seja, tem avaliado naquele determinado momento o que está acontecendo e prevendo muitas coisas. Quando nós apresentamos o debate aqui da Coronavac, quando trouxemos pessoas virtualmente para debater, para avaliar, para participar e viver as dificuldades que eles estão passando e as possibilidades que podem vir a acontecer, nós realmente acertamos. Acertamos porque, assim, a vacina, essa feita em São Paulo, em parceria com a China, ela é vantajosa por várias razões. Primeiro, se falou muito na questão da nossa rede de frio, que está preparada. Eu tenho, vamos dizer assim, denúncias, e isso eu iria passar para a Raquel, para o doutor André, de que em alguns locais não tem gerador para aguentar a rede de frio. Então, tem que rever, tem que se adiantar, tem que fazer essa análise pontual para que não se perca nenhuma dose dessa vacina que vai ser colocada à disposição, a gente ainda não sabe quanto. Mas a vacina de São Paulo é importante porque há uma transferência de tecnologia, ou seja, o Butantan, que é o maior produtor de vacinas, ele vai continuar sendo o maior produtor porque ele detém a tecnologia, e essa tecnologia ela é já quase que centenária. Então, nós temos que, acima de tudo, confiar naquilo que está sendo bem feito ao longo das décadas e os resultados que aparecem são inegáveis. Me preocupa também, e assim, eu parabenizo o secretário, a Raquel, pelos apelos que foram feitos aqui para se preparar para o ano que vem. É extremamente importante não pegar de calça curta, coisa que não está acontecendo, conforme nós vimos na mídia, em geral, do Brasil. O Brasil ainda não deu sinal de aquisição de seringas e agulhas. Isso é gravíssimo para um momento que nós estamos quase que na pré-vacinação, uma, 2, ou 3, ou 4 semanas antes de começar a vacinar. Então, a gente pede que isso tudo seja motivo de preocupação e assim, esses dias eu fiz um vídeo, até a pedido de pessoas ligadas à vigilância sanitária, os números lá, para a gente participar no GRAC, os senhores não sabem, as senhoras e os senhores não sabem, eu quase que fui linchado por dizer que nós temos que nos preocupar.
que nós temos que aumentar cada vez mais os nossos cuidados de não esquecer da máscara, do álcool e evitar aglomeração desnecessária. Os senhores sabem como é que está sendo agora por essa cambada que não ajuda nada e só tumultua? Esse movimento que nós estamos fazendo nesse momento agora é chamado de coitadismo. É assim que eles fazem, dizendo que, menosprezando, debochando de todo o trabalho que se tem de preservar a vida. Então, é hora, e eu passei ontem para o governador, me desculpa o horário, foi mais de meia-noite, mas eu fiz uma carta para o governador. Está na hora dele, juntamente com o secretário, ganhar a população e expor em rede estadual a situação e pedir para a população ajudar, para colocar a realidade que nós estamos acontecendo. Porque já existem relatos, deputado Neudi Sareta, de pessoas que morreram porque não conseguiram o respirador. Isso é gravíssimo. Nós nunca tínhamos passado uma situação dessa. E assim, há relatos também no Brasil de que é a classe AB a que mais tem levado o vírus para a população, por não ter medo, por achar que está tudo bem, por fazer festa, por poder fazer festa e promover grandes reuniões, aglomerações. Então, é hora de pegar essa situação para não sair completamente fora da curva, né? E pedir, pelo amor de Deus, para a turma ajudar. Porque, senão, não adianta o COIS, o secretário e o GRAC, enfim, todas as instituições, o secretário municipal de saúde, está escrevendo bobagem. Desculpa, bobagem não. Está escrevendo coisa para não ser cumprida. Nós estamos sem condição de fiscalização. Caso o Ministério Público, quero fazer justiça aqui, caso o Ministério Público não tivesse tomado conta da situação nas últimas semanas, onde teve uma pressão violenta contra a Secretaria de Saúde, no sentido de flexibilizar, nós estaríamos pior ainda. Então, eu agradeço a firmeza com que o secretário se manteve, a conduta dele e, sobremaneira, o doutor Douglas, do Ministério Público, que aguentou, como a gente chama no futebol, aguentou no peito essa situação. Então, é hora de estadistas aparecerem, é hora de pessoas pedirem e pegar a população e trazer junto, porque assim vai readquirir confiança e a gente vai poder trilhar caminhos muito mais tranquilos. Tá bom? Eram essas as contribuições. Acho que todos têm valor. Parabéns à turma que vai para São Paulo, né? Acho que tem que cuidar e fazer o mínimo de política partidária. Nós temos que despolitizar completamente essa coisa, evitar figuras polêmicas em qualquer aparecimento, tá? Olha, eu sou suspeito até de partido que eu pertenço lá de São Paulo. Eu acho que uma coisa é uma coisa e o interesse público tem que estar acima e a política tem que estar fora, longe agora nesse momento. Obrigado, deputado Vicente Caro Preso, sempre com colocações muito claras, muito lúcidas, muito importantes diante desse grave momento que nós vivemos. Eu vou passar a palavra ao deputado Ismael e depois o Jorge, do Conselho Estadual de Saúde, também poderá fazer uso da palavra. Passo ao deputado Ismael. Bom dia, presidente, deputado Sareta, em seu nome, todos os nossos colegas deputados, deputada, aos nossos ilustres convidados, em nome do secretário André Mota, dizer a satisfação em poder participar de mais esse debate tão necessário, tão rico, e vejo que a gente está conseguindo manter um nível efetivamente pragmático na discussão. Eu tenho 3 breves notas aqui nesse preâmbulo a levantar. A primeira delas, colocando aí mais uma vez, presidente, à disposição o debate da vacina italiana. Eu tenho mantido contato com o embaixador italiano no Brasil, fizemos aquela audiência com o Conselho das
universidades italianas, e eles continuam interessados nessa perspectiva de um consórcio. Eles estão da fase 2 para a fase 3, já conversei com o secretário André, passei também essas informações para o governador, e havendo interesse, poderíamos dar prosseguimento a essa perspectiva de uma parceria, sendo que essa é uma vacina subsidiada pelo governo italiano e, portanto, que estará num preço muito mais acessível do que as grandes farmacêuticas mundiais. Dito isso, hoje pela manhã me levantei com uma notícia alvissareira, quando dizem os jornais de que na próxima segunda-feira, dia 7, começa a vacinação no Reino Unido. Na próxima segunda-feira. Essa é uma notícia boa para o mundo e para o Brasil, né? E, quiçá, a gente possa também avançar para um cronograma. Fico feliz de que o Ministério, pela primeira vez, tenha se colocado ontem aí numa espécie de cronograma, e aí já foi dito as 4 fases. No entanto, fica a interrogação: quando é que começa essa primeira fase? Né? Essas 4 etapas de programa de um plano de imunização. E, por fim, eu gostaria apenas de fazer uma indagação ao secretário André. Se temos a logística, se temos uma perspectiva de cronograma, efetivamente, aí de forma muito pragmática, e agora falo como parlamentar, né, preocupado com o erário público, o que nós temos efetivamente de recursos, né? Qual é a grana que nós temos para comprar vacinas para Santa Catarina em 2021? É a indagação que eu deixo aí. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Ismael. De fato, essa notícia do Reino Unido começar a vacinação, também podemos citar outros países. A Turquia anunciou o início da vacinação para o dia 11 de dezembro agora, com a vacina Coronavac, também mais um país que inicia, então, pelo menos anuncia o início da vacinação. Eu tenho Jorge Passos em seguida e depois o doutor André da Mota Ribeiro. Jorge Passos é o presidente do nosso Conselho Estadual de Saúde. Bom dia a todos. Eu gostaria de pedir a permissão a todos os presentes para cumprimentar o deputado Neudi Sareta. Sintam-se todos cumprimentados. Nós, assistindo aqui toda essa discussão, 2 coisas me chamaram muita atenção. Um conceito, acesso igualitário. Segundo conceito, decisão técnica. Então, eu acho que nisso fundamenta toda a discussão a respeito de vacina. Nós somos um fórum de saúde pública, buscando a representatividade, a política, lutando pela política de saúde de qualidade para todos os seus cidadãos. Acreditamos, com certeza, no trabalho que está sendo executado pela Secretaria Estadual de Saúde. É um trabalho apolítico, um trabalho que não visa o engrandecimento político-partidário. Nós estamos vendo, nós temos representatividade, 3 representantes no COIS, discutindo tudo o que está acontecendo em defesa do SUS, em defesa da saúde pública. Hoje à tarde nós teremos a reunião mensal do Conselho Estadual de Saúde. O Conselho ainda não tem uma posição de todos, uma posição a respeito de toda a discussão. Mas, provavelmente, hoje tem bastante gente assistindo pelo YouTube e, durante a tarde, devem focar nessa discussão. Mas nós acreditamos na nossa instituição, nós acreditamos na Secretaria Estadual de Saúde, em todos os seus técnicos, que são parceiros do Conselho Estadual de Saúde. E nós, como um fórum de defesa da população, traremos e discutiremos essa tarde tudo isso que nós tratamos aqui. Então, era isso, deputado. Muito obrigado, Jorge dos Passos, presidente do Conselho Estadual de Saúde. Queria fazer um registro aqui, agradecer à direção, à diretoria de comunicação da Assembleia Legislativa,
porque nesse momento nós estamos num debate importantíssimo para Santa Catarina sobre imunização, e às vezes há uma tradição aqui da Casa TV Assembleia interromper a transmissão que está fazendo para passar a reunião da Comissão de Finanças, e a diretoria de comunicação manteve esta reunião nossa no ar. Eu quero agradecer, né, pela importância, nem poderia ser diferente do tema que estamos debatendo, e também a Comissão de Finanças pela gentileza da compreensão de nós mantermos aberto a todos os catarinenses esse debate aqui, talvez é um dos mais importantes que esta casa tem realizado nos últimos tempos. Doutor André Mota Ribeiro, volto a palavra com Vossa Excelência, nosso secretário estadual de Saúde. Antes disso, quero informar que quem me pediu a palavra aqui já concedi a todos. Se houver alguém que ainda deseja de complementos, pode me chamar no chat ou fazer uma sinalização, para depois nós irmos para as partes mais conclusivas. Não sei se alguém do COSEMS ainda está linkado, se tiver também poderá fazer uso da palavra. Secretário André Mota, tem aí uma série de questões colocadas, né, pelos deputados, pelos demais convidados, né, angústias, né, que com certeza são também de parte da equipe da Secretaria, nós sabemos disso, e muitas perguntas ainda sem respostas, e lhe passo a palavra para ver o que mais nós podemos ir avançando nesse debate importante e vital para a saúde dos catarinenses. Muito obrigado, deputado. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade dessa Comissão de Saúde para que a gente possa discutir esse tema tão importante, apesar de aí as palavras do nosso deputado Vicente Caro Preso serem bastante claras, que não há unanimidade dessas ações, inclusive dentro dessa Casa Legislativa. E eu quero aqui já iniciar fazendo um apelo aos senhores, porque me parece que a grande dificuldade que está sendo posta aqui é justamente a uniformização de comunicação. Eu tenho sido criticado, e aqui de novo nesse fórum, por uma questão de falta, em tese, falta de planejamento. Isso não é verdade. A Secretaria de Estado ela tem planejamento, que talvez nós estejamos, e aqui eu faço meia-culpa, de tornar público este planejamento. E também faço aqui um apelo à LESC e à Comissão de Saúde, que a gente consiga trabalhar em conjunto, de forma mais próxima, para que essas informações cheguem aos senhores. Quando o deputado Vicente Caro Preso fala em geradores, por exemplo, para o estado de Santa Catarina, eu já estou há semanas discutindo isso dentro da nossa rede, inclusive com a Celesc, com alternativas, porque nós temos aqui uma seca e com certeza teremos impacto no fornecimento de energia elétrica. Então nós estamos olhando para várias dessas questões que dizem respeito à logística, essa é a responsabilidade do Estado. Fico muito feliz quando o Dr. Douglas, que é um colega aí que tem participado desde o início do COIS, lá do dia 12 de março, ele diz que há uma necessidade de ordenamento das ações. E essa necessidade, esse ordenamento, ele é do governo do Estado, sim, em parceria, em discussão, em fóruns colegiados. Mas não há que se falar em protagonismos, mas sim em ordenamento das ações. É isso que nós estamos propondo. Acho que nós precisamos melhorar a nossa comunicação. E a vacina realmente não é a bala de prata. E preocupa muito quando a gente começa a tratar esse assunto de uma forma mais ampliada, antes de tratar os outros assuntos. Eu tenho manifestado na mídia todos os dias, deputado Vicente Caro Preso, todos os dias, inclusive hoje, lá na rádio de Criciúma, ontem, dizendo que nós temos ações emergenciais. Eu sou emergencista e olho sempre o pior, a necessidade do pior, para depois tratar das outras necessidades. E quando a gente tem aqui um fórum de discussão, dizendo que recurso não falta e disponibilidade não falta para a gente tomar atitudes relacionadas à vacina, que bom, porque nós temos propostas de enfrentamento do momento do coronavírus, que é grave, que precisamos do envolvimento de todos, inclusive da FICAM. Nós precisamos que as nossas unidades básicas tenham um atendimento adequado à população, que o diagnóstico seja feito de forma rápida e correta. A gente precisa entender a necessidade das pessoas contaminadas. São 32.550
catarinenses contaminados hoje, é quase 3 vezes mais do que lá em agosto. Então, esse ordenamento de necessidade que a gente precisa entender. E, para isso, nós precisamos nos comunicar melhor. A FECAM tem representantes dentro do COIS, assim como tem o COSEMS, o Conselho de Saúde, e acho que este fórum é muito importante, porque as representatividades aqui, elas têm que participar lado a lado, ombro a ombro com o governo do Estado e o governo do município, para trazer orientação à sociedade. Nós precisamos que as pessoas entendam que as regras impostas sanitárias são importantes e fazem e surtem efeito. Só que não pode sair apenas da boca dos gestores estaduais. Até porque durante o ano inteiro nós fomos, de uma certa forma, questionados sobre a nossa legitimidade. Então, esses representantes, Ministério Público, Conselho de Saúde, Comissão de Saúde da ALESC, e FECAM e COSEMS, esse é o fórum. E é aqui que nós precisamos, lado a lado, e não cada um puxando para um lado, entender que nós iremos tomar atitudes para salvar, trazer segurança aos catarinenses. Me preocupa quando o deputado Vicente Caro Preto diz que houve mortes por falta de acesso, porque nós temos hoje vagas em hospitais, mas, infelizmente, apesar de toda a atuação do Estado, e nós estamos notificando, inclusive com a ajuda do Ministério Público, os hospitais que precisam reativar leitos. Nós temos hoje, nesse momento, 191 leitos a serem reativados, com equipamentos e recursos disponíveis. Então, é o enfrentamento do momento da pandemia que vai nos dar tranquilidade para o ano que vem, já planejado pela SES, o calendário de vacinação, porque se nós continuarmos nesse ritmo, talvez não tenhamos quem vacinar o ano que vem. Então, mais uma vez, fica um apelo a essa casa, que nós melhoremos o nosso canal de comunicação, a gente precisa ter esse fórum permanente, a Comissão de Saúde da ALESC precisa saber o que está sendo feito pela Secretaria de Estado da Saúde, e é muita coisa que está sendo feita, são 265 dias de trabalho ininterrupto, não há novo governo, há o mesmo governo que iniciou lá em 1º de janeiro de 2019, e nós estamos trabalhando arduamente para trazer segurança e saúde para a população. Muito obrigado, senhores. Obrigado, secretário André. Eu não poderia deixar de fazer ainda algumas colocações e lhe retornar a palavra, por gentileza. No início da sua fala, se falou que Santa Catarina, enfim, está se preparando e que o imunizante seria aquele definido pelo Ministério da Saúde. É público e notório que o Ministério da Saúde está perdido. Não tem, de fato, tem jogado apenas numa única vacina e não tem admitido, pelo menos ao que se vê publicamente, outra. Essa vacina que o Ministério da Saúde está apostando todas as suas fichas, e nós esperamos que ela dê certo, mas está em fases ainda de estudo, com esta questão da meia dose ali que surgiu e que, segundo os próprios diretores e pessoas que estão na linha de frente da pesquisa, os surpreenderam e não souberam explicar bem, por isso demandam de mais estudos. A minha pergunta objetiva, secretário André Mota, o Estado de Santa Catarina trabalha com uma outra alternativa que não é essa única, exclusiva do Ministério da Saúde para questão da vacinação, e se trabalha, teria perspectiva, vamos dizer, as datas, ninguém sabe exatamente, nós estamos aqui, mas teria perspectiva de datas, já que, como eu disse, como foi dito aqui, alguns países estão anunciando imunização, alguns estados aqui também sinalizam a possibilidade até mesmo de começar ainda no final desse ano, início do ano que vem. Essa perspectiva, doutor André, poderia nos posicionar ou vamos ficar com a bala de prata, porque o Ministério da Saúde, pelo que a gente percebe, está na mídia, né, aposta apenas num único imunizante. Deputado, na verdade, no Brasil, e assim, talvez o senhor tenha razão, o Ministério da Saúde ele tem uma certa dificuldade de comunicar melhor. Né? São 3 ministros da Saúde trocados no meio de uma pandemia. E existe mais de uma vacina sendo considerada no Estado. O que acontece é que nós temos um fórum permanente, o CONAS,
que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde de Estado, que está acompanhando e cobrando do Ministério da Saúde que traga alternativa também, e por isso que eu falei no início, em qual ou quais vacinas. E respondendo ao deputado Ismael, nós temos recursos, deputado. A Secretaria da Fazenda, num primeiro momento, já disponibiliza 200 milhões de reais para o Estado fazer a aquisição de vacinas. Nós temos um fórum, então, do CONAS, toda vez que o Ministério da Saúde ele se ausenta do debate ou mostra uma certa insegurança nas ações, o nosso Conselho de Secretários Estaduais de Saúde, ele se posiciona. O Estado tem acompanhado vários desenvolvimentos de vacinas, nós temos recursos, a nossa logística está quase pronta, mas, apesar da desorganização em tese do Ministério da Saúde, que é só em teoria, a Anvisa é um órgão que precisa chancelar e liberar as vacinas. Uma vez isso acontecendo, definindo qual ou quais dessas serão, então, legitimadas pela Anvisa, nós temos recurso e temos logística para iniciar a vacinação. Obrigado, deputado secretário André Mota. Eu gostaria também ainda, nessa guisa das conclusões assim que estamos fazendo na reunião, aos representantes da FECAM, doutor Jailson, se há alguma previsão, se existe previsão aí, nesse protocolo de intenções que vai ser assinado com a Federação Catarinense dos Municípios e o Butantan, se há alguma previsão de entregas de vacina às prefeituras, como isso se daria, se tem algum detalhamento a mais a respeito disso. E aí já pode, se quiser, também fazendo as suas conclusões finais. A gente tem que ter claro que no conjunto das vacinas de transferência de tecnologia, que a Fundação Oswaldo Cruz com Oxford e o Butantan com a Sinovac, a Fundação Oswaldo Cruz está num processo extremamente mais atrasado em relação ao que tem o Butantan. A fábrica de Coronavac, prevista para 100 milhões de doses, tem uma previsão de começarem a produzir isso em julho do ano que vem. O governo Dória está fazendo uma aquisição direta na programação de 46 milhões de doses da China. Então, ela será o primeiro lote para São Paulo, numa lógica de importação. O movimento que a gente constrói, logicamente, é importante deixar claro para todos, é de contribuir com o Estado. E aí, na manifestação do secretário, dá para perceber que, apesar de todos os esforços e a coordenação que tem, e a gente sabe que a Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina é muito bem estruturada, acho que estava faltando um pouco de informações dos procedimentos. Como eu fui prefeito, logicamente que eu mantive contato com diversos prefeitos de Santa Catarina. E não tem as informações que eu estou conhecendo agora aqui. E fico muito feliz e os parabenizo por isso. Então, o protagonismo que está sendo produzido é de contribuir com todo um debate. Primeiro, de consolidar uma instituição centenária que estava sendo colocada em descrédito pela parceria que está se produzindo. E eu entendo que as instituições, principalmente de caráter público, tipo Butantan, Fundação Oswaldo Cruz e outras que tem nesse país, em hipótese alguma, a gente pode desacreditá-los. E quando você começa a conversar dentro do que falou o deputado Vicente Caro Preso, eu vi muita gente dizendo que não quer vacinar porque é vacina da China. Então, hoje, o próprio Butantan estabeleceu uma nova forma de comunicação, eles fizeram os estudos, porque só dizer para utilizar máscara e use álcool, gel, lave as mãos, já não está sendo mais suficiente. O que a gente quer produzir para o Estado, independente de que instituição, e é importante aí, o Ministério Público, o Douglas, todos estarem acompanhando, é de uma parceria, no mínimo, de a gente ter para Santa Catarina, desses 46 milhões de doses iniciais de São Paulo, para os soldados que estão no fronte. Não vai ter vacina para todo mundo, não adianta dizer que vai ter vacina para os idosos,
A minha mãe tem 87 anos, ela não está no meu rol de prioridade, porque ela está se cuidando. A minha família está cuidando. Então, se você pegar os profissionais de saúde, isso em Rio do Sul, nós estamos com um pediatra que está na UTI entubado. Essa semana, o prefeito de Rio do Oeste não tinha vaga de UTI, teve que ser transferido para Timbó. Em 3 dias, é um cidadão jovem. Então, o pessoal que está no front do dia a dia tem que ser muito bem capilarizado e pensado quem serão os primeiros a serem vacinados. Queremos retornos às aulas? Olha, os professores é fundamental que sejam vacinados antes, pela faixa etária que tem, os profissionais que trabalham nas escolas, porque criança, por ter menos sintomatologia, é quem mais vai estar transmitindo a doença com esse alto índice de letalidade. Então, eu sou um profissional da área de saúde, sou especialista, eu acompanho esse movimento de vacina desde dezembro. Qualquer cidadão que acompanha isso sabe que nós chegaríamos nesse momento no Brasil. Infelizmente, nós temos no governo federal, e aí, logicamente, nos ministros que os defendem, um movimento ainda negacionista. Se vai para rua sem máscara, se estimula a contaminação. Então, o nosso entendimento é que, com esse movimento, logicamente, o presidente Paulinho já disse que já convidou o secretário, porque, assim, eu estou convencidíssimo, o Brasil não tem saída. A primeira vacina que nós vamos ter acesso pelas facilidades é a Coronavac. E a maior fábrica em produção no Brasil, a Fundação Oswaldo Cruz não vai ter capacidade de produzir 30% do que o Butantan vai produzir. Então, fica aqui o nosso registro nesse encaminhamento. As primeiras vacinas são nesse contexto, e o nosso papel é de tentar contribuir. Agradeço a possibilidade de ter participado. Estou de pleno acordo com o Vicente Caro Preso, que é médico também, que a gente tem que despolitizar saúde. Saúde é de responsabilidade toda. E parabéns pela Assembleia Legislativa, que puxa esse debate, que ele é gravíssimo, ele não é grave, ele é gravíssimo. A gente sabe que a Secretaria de Saúde tem toda a capacidade de estruturar isso, e hoje fico feliz que já tem todos esses procedimentos, e principalmente a Assembleia vai ter um papel relevante na condução da política pública de saúde. Todos os Obrigado. Obrigado, Jailson. Obrigado a todos os membros da FECAM. Nós, antes de encerrarmos, quero ressaltar mais uma vez, tenho certeza, em nome de todos os membros da comissão, a importância, né, desse debate de Santa Catarina estar na vanguarda, na linha de frente, de não ser a questão ideológica que vá ser predominar, mas que seja a saúde pública, que a gente possa apostar em todos os projetos que têm perspectiva, ajudar, inclusive, nessas fases de pesquisas, e dispormos, tão logo estiver o primeiro imunizante em condições de ser aplicado à população, imediatamente começarmos a imunizar a população catarinense, independente da sua origem. O vírus ele não está andando na rua, voando pela rua e escolhendo quem tem uma posição ideológica A, B ou C. Ele está pegando todas as pessoas, afetando a todos, inclusive independente de idade. É claro que a consequência dele nos grupos de risco é maior. Portanto, nós temos que trabalhar com todas as perspectivas, com todas as frentes. Eu sei que o Estado, o secretário, está se empenhando nisso, mas queremos, junto com a Comissão de Saúde, estarmos juntos, a Federação dos Municípios, por essa iniciativa de também buscar alternativas no âmbito dos municípios. É muito importante que o Estado possa também sentar com a FECAM, ver da possibilidade de também aderir a este termo de enfim, protocolo de intenções, que ainda não é um ato de compra, mas é um protocolo de intenções, para não ficar apenas naquela perspectiva a nível do Ministério da Saúde, que a gente espera que dê certo, mas que não dá para se apostar, como foi dito aqui também, quando se diz que não dá para apostar na vacina com a bala de prata unicamente, não dá para se apostar também numa só vacina ou num só projeto. Quero agradecer de forma muito especial a toda a equipe da Secretaria de Saúde, sempre atenta e presente às nossas reuniões,
à FECAM, ao Ministério Público, Dr. Douglas, em seu nome, a todos os membros do Ministério Público, ao Conselho Estadual de Saúde, Jorge, em seu nome, a todos os... Eu tenho até alguns membros aqui, inclusive quero citar o Escuciato de Campos Novos, que foi interagindo aqui comigo durante a reunião, passando algumas informações também. Então, a todos os membros, também ao COSEMS, Conselho de Secretários Municipais, aos membros do Conselho, da Comissão de Saúde. Vamos continuar atentos a esse debate, atentos e esperando que Santa Catarina possa avançar passos largos na busca de um imunizante para toda a população catarinense. Muito obrigado a todos. Está encerrada a presente reunião.